Olá, para você que nos escuta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação do projeto DerreSol Cultural. DerreSol é a homenagem do Sesc ao famoso pregão maranhense que faz parte da memória afetiva do nosso povo, o que inspirou esse projeto para impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Aproveitem e fiquem ligados nas séries de podcasts do DerreSol Cultural. Quando eu chego na fogueira, que vejo meu batalhão Gumerá. Olá, eu sou Marla Silveira, pesquisadora na área da cultura popular, produtora audiovisual e cultural, escritora, mestra em cultura e sociedade, pós-graduada em gestão da cultura e bacharel em biblioteconomia. O Sesc Maranhão, por meio do projeto DerreSol, traz a possibilidade de divulgar a pesquisa que desenvolvo sobre as mulheres que dominam os bois. Trata-se de uma pesquisa em andamento sobre a presença feminina no exercício da função mais difícil e, ao mesmo tempo, mais desejada na hierarquia interna do Bumba Meu Boi, a liderança do grupo. O cenário da pandemia ocasionada pela disseminação do Covid-19 impôs fortes mudanças ao cotidiano de todas as pessoas. No nosso caso, afetou, sobretudo, a relação de observação direta e sistemática da dinâmica dos preparativos do grande espetáculo que é o Bumba Meu Boi. Uma alternativa encontrada foram as entrevistas à distância, por meio de gravações de vídeos feitas pelos celulares das próprias entrevistadas, gerando com isso um rico acervo audiovisual, do qual compartilho uma amostra por meio do projeto DerreSol do Sesc, trazendo depoimentos de 3 mestras que protagonizam a liderança de importantes grupos de Bumba Meu Boi no Maranhão. As nossas convidadas são Cláudia Regina Velar, gestora do Bumba Meu Boi da Liberdade ou Boi de Leonardo, sotaque de Zabumba. Nadir Cruz, gestora do Bumba Meu Boi da Floresta ou Boi de Apolônio, do sotaque da Baixada. Leila Naiva, gestora do Bumba Meu Boi de Axixá, do sotaque de orquestra. Comandar um grupo de Bumba Meu Boi equivale a assumir uma importante responsabilidade de liderança. É uma função que obriga a estabelecer relações sociais e políticas das mais distintas, pois equivale a representar o grupo liderado nas mais diferentes situações. Botar um boi na rua dá muito trabalho, muita despesa, requer muita energia e dedicação. Envolve muitas pessoas e demanda muito tempo. O ciclo do Bumba Meu Boi, que começa com os ensaios, geralmente no sábado de Aleluia ou logo após a Semana Santa, e só termina com a morte do boi, lá para os meses de agosto ou setembro, tem duração de 8 a 9 meses. De maneira que o que precede o momento das apresentações, do espetáculo, envolve toda uma logística para essa organização, para essa produção, para o preparo do boi. São os ensaios, as costuras e bordados das indumentárias, as confecções, reformas ou compras dos instrumentos, o preparo da alimentação durante os ensaios, a divulgação, e isso tudo gera despesas e demanda mãos de obras e tempo. Agora, imagina organizar e liderar um grupo de Bumba Meu Boi em suas saídas às apresentações. Convocar, reunir, informar, cumprir os horários dos diversos contratos. Geralmente, os grupos têm de 80 a 150 integrantes. Isso implica em logística de transporte, de alimentação, de comunicação e de organização. Envolve os diversos tipos de relações interpessoais, dentro e fora do grupo. Imagina! E o que vem posterior às apresentações? Mais trabalho, pois tem os pagamentos dos cachês, das dívidas contraídas pelo boi, da espera pelos pagamentos das apresentações, que nem sempre vem de imediato, sobretudo quando isso envolve os contratos com os poderes públicos. E ainda tem as despesas que envolvem a realização da festança da morte do boi, ou seja, outra logística de produção. E de onde vêm esses recursos? Das negociações com os poderes públicos, das relações empresariais com apoiadores e patrocinadores, ou ainda das relações pessoais com conhecidos e apreciadores do boi. Veja quantas relações e negociações implicam em comandar um Bumba Meu Boi. Nadir Cruz, ama do Boi da Floresta. O que significa liderar um grupo de Bumba Meu Boi para você?
estar à frente de um grupo com mais de 120 pessoas, são 135 componentes que nós temos, isso nos dá uma responsabilidade muito grande. As dificuldades, elas estão sempre nos acompanhando ali, porque são várias demandas, os brincantes, porque assim, a gente conta 135 diretamente ligado a nós, mas isso é extensivo a toda a sua família. Então aí a gente pode multiplicar 600 e poucas pessoas, 700 e poucas pessoas indiretamente ligadas. Se a gente for contar o entorno, nossa mãe, é muita coisa, é muita gente. Então a gente procura encontrar alternativas para sanar essas dificuldades, né? Para sanar essas dificuldades e elas não são somente dificuldades financeiras. Leila Naiva, ama do boi de Axixá. O que significa para você liderar um Bumba Meu Boi? É muito difícil manter um grupo, porque nós não conseguimos guardar de um ano para o outro, porque tudo que é gasto em um ano, que é conseguido com apresentações de um ano, a gente já gasta, porque antes do São João a gente acaba contraindo dívidas para pagar no São João do mesmo ano. Então nós não temos uma reserva, embora a gente faça festa, mas é muito pouco. Ainda precisa ter um trabalho em nosso estado muito forte em relação às nossas brincadeiras, até porque tudo que é conquistado em nome do folclore é por conta de cada um folclorista, de cada um mestre que faz essa coisa acontecer. E para isso nós precisamos ainda ser respeitados. Os nossos grupos, a gente luta com muita força, muita perseverança para manter. Patrimônio cultural, sim, mas nós conseguimos isso, fomos nós, com muito trabalho ao longo desses anos e anos. Só o Boi de Axixá nós temos 61 anos de tradição, de muita força e coragem. Já fiz loucuras para que o boi permanecesse vivo até hoje, porque não é fácil você manter o nome Boi de Axixá. Quando fala Boi de Axixá, todo mundo acha que o boi é rico. Regina Velar, ama do Boi da Liberdade. O que significa liderar um grupo tão tradicional como o Boi de Leonardo? Sobre a mulher estar no comando de um grupo tão tradicional, enquanto esse do Boi de Leonardo, eu vejo que foi uma descentralização daquilo que era um peso, né? Porque quando o homem ele administrava só os homens, né? E a mulher ela não tinha vez, até mesmo de falar, né? Então assim, ela ficava só lá atrás, né? De fato, os homens eram os protagonistas porque eles cantavam, então as mulheres na verdade elas serviam mesmo, era só para ficar naquela parte administrativa, só na logística do grupo, né? E quando ia uma apresentação, então quando o grupo se despedia, que isso acontece, todo mundo vai na sequência das toadas, quando despede o grupo, e vão ficando coisas para trás. Então aquilo ali era de responsabilidade das mulheres, de vir catando aquelas coisas e levando para que não ficasse nada para trás, né? Para quando chegasse numa próxima brincadeira estar tudo lá, mas isso é cada mulher. Então o que eu vejo? De um tempo para cá, eu no caso que estou no Boi de Leonardo desde o ano de 2000, eu estou assim, no comando, né? Então isso aí eu vejo que houve uma mudança grande no sentido de forma positiva, porque a mulher ela consegue descentralizar, né? Descentralizar esse trabalho, por isso que eu falo que ficou até mais leve, isso em todos os sentidos, das tarefas, em tudo. O Bumba Meu Boi é uma manifestação da cultura popular que tem sua origem ligada fortemente às estruturas patriarcais, em que o homem era a figura única e central da brincadeira. Leila Naiva, como você se inseriu nesse contexto de liderança do Bumba Meu Boi? A gente, para inserir nesse campo que é muito masculino, bastante masculino, que antes não existia mulher
como brincante. Imagina comandar, que eram por mãos firmes de homens. A gente encarar isso, as pessoas encararem também a gente, é complicado. Porque às vezes o machismo, né? Por que uma mulher? Por que ela? Eu sou a caçula dos filhos. Mas tem que ter essa questão, ela é firme, ela é forte, mas nem sempre. A gente chora, às vezes a gente se desespera. Mas como a gente tem fé em Deus, nos santos padroeiros também, e a gente se firma e pede perdão por ter fraquejado, mas a gente continua aqui. Precisamos, às vezes, ser altivas, ser firmes nas nossas decisões, para que o grupo continue coeso e mantenha um direcionamento. Porque muitas das vezes, são muitas cabeças, um pensa diferente do outro, e às vezes a gente precisa impor a nossa firmeza, o nosso posicionamento. E você, Nadi Cruz, como você se inseriu nesse contexto de liderança do grupo? Eu sempre estive muito atenta a essas questões de como conduzir um grupo de Bumba Meu Boi. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 78, 79, e o Bumba Meu Boi era comandado estritamente por homens. Mas eu cheguei com um domínio de alguns fazeres culturais que foi contribuindo para que essa situação fosse se modificando. Por exemplo, quando eu cheguei, eu comecei as costuras, comecei a costurar, comecei a bordar, inclusive fiz muitas peças bordadas, tanto para o Bumba Meu Boi como para a comercialização, né, para que o boi tivesse renda. E isso foi me dando um lugar de destaque dentro da brincadeira. Nessa época eu ainda não era a companheira do mestre Apolônio. E quando foi um dia, ele me chamou para uma reunião com os seus líderes, a liderança do Bumba Meu Boi. E estava eu lá, a única mulher no meio de alguns homens. E ele me colocou perguntou se eu queria ser secretária do boi. E aí eu perguntei para eles, mas o que a secretária faz num Bumba Meu Boi? Ele disse, tudo que você já está fazendo. A liderança de grupos de Bumba Meu Boi por mulheres, na atualidade, é uma grande conquista, mas que envolve constantes desafios. Regina Velar, quais os principais desafios ou preconceitos enfrentados no comando do Boi de Leonardo? A questão do preconceito, eu creio que todas as mulheres, nós mulheres passamos por isso, né? Até mesmo por conta da questão do machismo, que ele é sempre presente, porque às vezes a gente faz as reuniões, acorda uma coisa em reunião, e aí tem sempre aquele grupinho, né, do homem descontente, que ele não tem argumento, ele não tem como falar para você que ele discordou daquele seu pensamento, né? Que ali em reunião todo mundo concorda, mas depois ele faz uma paralela tentando desarticular, mas é só para tentar desarticular que assim, acabam ficando sem força, porque as pessoas, quando você entra num grupo desse, né, que já se entra pautado, cercado de tanta expectativa por ser mulher, né, então as pessoas apostam também em você. Leila Naiva, quais os principais desafios enfrentados no comando do Boi de Axixá? A minha faculdade foi a convivência com o Boi de Axixá. Não decidi comandar um boi, mas o amor que eu vi meu pai aos cuidados do boi, aprendi a amar, a cuidar, a saber o verdadeiro amor a uma cultura. Anos e anos a gente fazendo boi. E quando ele adoeceu, em 2006, eu tive que cuidar dele e do boi, com todo o amor. E ele me pediu do seu leito para que eu não deixasse, porque é árdua
essa vivência também, mas extremamente de dedicação, de amor, sabe? É prazerosa também, graças a Deus, senão eu já teria deixado. E para você, Nadi Cruz, quais os principais desafios enfrentados no comando do Boi de Apolônio? Digamos assim, é uma missão um pouco espinhosa, digamos assim, né? Porque você vem quebrando alguns paradigmas nessa função. Visto que o Bumba Meu Boi é uma instituição geralmente comandada pela figura masculina, mas nunca deixou de ter uma mulher ali ao lado, né? E assim, dizer para você que é fácil o comando, não é. Não é, porque homem é um pouquinho difícil quando ele é, digamos assim, direcionado por uma mulher. E aqui ainda nós temos vários homens, vários mestres, vários senhores que ainda não, quer dizer, já estão se acostumando, mas não vê a ideia com bom tom. Aqui e ali a gente ouve alguém dizer, se isso fosse mandado por homem, eu duvido que isso acontecia. Nos dias atuais, testemunhamos diversas mulheres no comando de grupos de Bumba Meu Boi de diferentes sotaques. Já ultrapassam 70% dos grupos existentes só na capital do Maranhão. E isto é considerado um fenômeno histórico, uma importante conquista, mas que ainda perpassa por inúmeros preconceitos devido, sobretudo, ao machismo tão arraigado em nossa sociedade. Mas isso é compreensível, afinal, foram séculos de opressão e invisibilidade. Pensar a interface liderança e comando feminino no Bumba Meu Boi não é somente analisar o significado dessa função no interior da brincadeira e no que lhe é externo, como propõe a pesquisa As Mulheres que Dominam os Bois, mas identificar o valor da presença feminina sob o olhar das relações que permeiam a posição de comando enquanto elemento-chave essencial para a prática do Bumba Meu Boi. E isto envolve todo o sistema de coexistência de um grupo, para além da representação performática das apresentações que tanto atrai e agrada ao público. Agradecemos a todas as amas de Bumba Meu Boi que nos atenderam com prontidão, em especial Regina, Nadi e Leila, pela participação neste projeto. Agradecemos ao SESC pela oportunidade de divulgarmos esta pesquisa desenvolvida sem financiamento, somente com as bênçãos dos santos das festividades juninas. Aproveitamos ainda a sua atenção para solicitar que sigam as redes sociais do SESC e compartilhem a programação do projeto DRSOL. Gratidão!